Nós por Lá. Magazine dos são-tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por Lá. Todas as quartas-feiras na TVS. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por Lá. Ora viva, sejam bem-vindos uma vez mais ao programa Nós por Lá. Ismael Sequeira nasceu em São Tomé e Príncipe, formou-se em pintura e escultura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, também frequentou o mestrado em Museologia na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Fez a sua primeira aparição pública em 1979, tendo começado a expor coletivamente com alguma regularidade desde 1986. Em 2015, participou na exposição Porto Africano, evento integrado no Festival África Mostra-se na Galeria Quadras Soltas, no Porto. Em 2016, participou no ciclo de exposições Pontos de Encontro na Galeria Comendador do IOIN, Clube Militar de Macau, em Macau. Em 2017, integra os Artistas Unidos contra a Fome na Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, na Galeria da UCLA, aqui em Lisboa. Em 2018, no Centro de Exposições de Odivelas, expõe coletivamente com um grupo de artistas portugueses no projeto expositivo Vertex. É membro fundador e coordenador de projetos artísticos e culturais da plataforma Cafuca. No passado dia 25 de maio, dia de África, o nosso convidado inaugurou em Lisboa, no Salão Nobre do Camões Instituto da Cooperação e da Língua, a exposição intitulada Observa Obras de Capa, um projeto editorial de Ascendência Magazine e da Associação Internacional dos Luso-Descendentes, que trabalha com o objetivo de acolher, divulgar e promover a relação dos luso-descendentes com outros povos. Ismael é o nosso convidado, como já tinha referido no início deste programa. Ora viva, seja bem-vindo uma vez mais. Ismael, que projeto é este que nos apresenta aqui no programa Nós por Lá? Obras de Capa é um desafio feito pela Descendência Magazine. É um projeto da Associação AILDE, na qual eu aceitei ilustrar 12 capas, mostrando com muito dinamismo, muito positivismo, o que é o meu olhar sobre São Tomé e Príncipe, em particular, e o que eu penso e o que sinto sobre a África de um modo em geral. Este projeto, que é um projeto editorial, é uma revista que fala sobre o mundo lusófono, mas, em simultâneo, a ilustração das capas torna-se uma obra de autor. E é aqui que eu entro e proponho ideias que trazem um São Tomé e Príncipe otimista, que
foi devastado na época da pandemia, porque 2020 foi um período muito mau para todo o mundo, e nós dentro do projeto, acreditamos que poderíamos continuar a trabalhar em prol de um mundo melhor. Eu trago ideias baseado num realismo santomense, mas carregado de simbolismos que os observadores hão de sentir dentro de cada obra. Porque eu escrevo textos para a revista, a partir da ilustração, mas ao mesmo tempo as ilustrações trazem ideias do ponto de vista histórico, do ponto de vista antropológico, traz um pouco sobre a nossa mitologia, um pouco de tudo. É um projeto com ideias muito heterogêneas para um São Tomé e Príncipe global. É isto que as pessoas vão encontrar, em princípio, nesta exposição. A ideia é construir uma capa com perfil de obras artísticas. Precisamente. Cada revista tem uma capa com uma ideia que, em simultâneo, faz da revista uma obra de arte. As pessoas podem colecionar tanto as revistas, como existe uma outra ideia que vem na sequência deste projeto editorial, que é fazer cópias autenticadas das mesmas ilustrações, da qual as pessoas podem adquirir e em simultâneo, adquirindo essas obras, estarão em simultâneo a ajudar a associação e o próprio artista a ter uma mais-valia. Cada original terá uma reprodução de 150 cópias, que as pessoas poderão acompanhar através do meu Facebook ou do site da própria revista, Descendências Magazine. E de que forma é que as pessoas conseguem, digamos, adquirir estas obras? As pessoas contactam a revista Descendências Magazine e estarão lá a coleção das 12 pinturas, das cópias autenticadas das 12 pinturas. Elas estarão enumeradas, assinadas por mim. Neste caso, Ismael, faz referência aqui na sinopse, portanto, desta exposição, diz que este não é um projeto de abordagem política. É isso? Precisamente. Nós muitas vezes aproveitamos todas as nossas dificuldades para falarmos de política. Aliás, por mais que os santomenses não gostem de falar de política, falam sempre de política. E embora eu faça, em alguns trabalhos, alguma abordagem sobre a situação do país, eu não centro nos problemas políticos, propriamente. Eu falo dos problemas do país como responsabilidade de todos os santomenses. Aqueles que mais participam e aqueles que menos participam. A responsabilidade da conduta do país é toda nossa, não é somente dos políticos. Por isso é que todo o meu discurso é montado para um olhar positivo, mas sob o ponto de vista da responsabilidade de todos os santomenses. Os seus sonhos, os seus anseios, as suas responsabilidades, não é? Estão todas centradas em nós. Porque os políticos são a consequência daquilo que nós queremos. Então, não vamos entregar todas as responsabilidades para os políticos. Façamos as nossas partes, não é? Se for para sancionar os políticos, existem um outro espaço para falarmos de política. Aqui falamos de cultura, falamos dos problemas do país, sob o ponto de vista intelectual, na busca de ideias, na discussão de ideias, sobretudo,
para que tenhamos um país melhor, mas neste caso a abordagem é estética. Nós vamos fruir beleza, pensar no país com beleza e não com pessimismo, com culpabilização de quem nos dirige. Não, o meu olhar aqui é um olhar para a construção de um Santo Tomé e Príncipe positivo, com todos os mitos, com olhar sobre o que está menos bem construído do nosso país, mas que nós podemos melhorar. Não é? É esta abordagem que eu trago neste projeto. Qual é o nosso olhar, o enquadramento de Santo Tomé e Príncipe num contexto global? Eu, por exemplo, falei da pandemia, que é um problema universal, mas Santo Tomé não deixou de sofrer. E como é que nós poderíamos encarar o problema da pandemia? Tinha que ser com esperança, com otimismo, ao mesmo tempo com responsabilidade, porque nós assistimos um princípio da pandemia em que as pessoas não acreditavam na doença. Então, tínhamos que acompanhar com maior responsabilidade essas questões da saúde, passando a mensagem tecnicamente correta para que as pessoas cumprissem o seu papel com responsabilidade social. Esta exposição, e depois ela é toda, digamos, aflorada com uma abordagem da trilogia das 12 obras, que também foi feita e escrita por um santomense, é isso? Precisamente. Eu achei muito interessante que alguns amigos, e falo especialmente do Euclides Smith, o arquiteto Euclides Smith, que é um amigo que me acompanha já desde os 4 ou 5 anos de idade, conhece muito bem o meu trabalho, teve conhecimento deste projeto e respondeu ao desafio de olhar para o meu trabalho e analisá-lo. E, consequentemente, o trabalho acabou, o conjunto das 12 obras, não é? Das 4 trilogias, que, por causa do número dos 12 meses, ele inspira-lhe para uma prosa, da qual ele interpreta o simbolismo dos 12 quadros que eu fiz no contexto santomense, mas em simultâneo ele faz uma análise estética sobre o simbolismo daquilo que são a representação oculta nas ideias que eu apresento como muito realismo. Falemos agora um pouco destas obras especificamente. São 12 obras que formam, digamos, como dizes, 4 trilogias, seguindo a lógica de um ano, 12 meses. Falemos especificamente de algumas destas obras. O que é que elas, digamos, representam? No caso, o primeiro, o elogio ao poder feminino. É muito clara essa ilustração que começa com as mulheres. Esta é uma ideia da realidade santomense, em que coloca o foco não só na beleza exterior como nós pensamos, mas na dimensão da beleza, daquilo que representa o poder feminino como estrutura fundamental da nossa sociedade. Nós percebemos que em Santo Tomé e Príncipe o pilar familiar é sustentado pela mulher. E é aqui que eu falo deste poder, porque ela é que organiza e cria um assento sustentado na maior parte das famílias, porque a mulher, de facto, é o pilar que assegura tanto a estrutura familiar como o pilar da economia informal. Ok, passamos então para o segundo quadro, a coroa das tartarugas.
A tartaruga tem o seu espaço mitológico em São Tomé, mas simbolicamente representa o homem santomense como o resistente, o homem inteligente, que sabe, com a sua calma, que é o seu poder, não é? O seu silêncio, solucionar os problemas mais difíceis. Por isso é que nós temos uma série de lendas que alimentam a fantasia não só da fábula, mas como da sociedade santomense. Então, a tartaruga para nós é um elemento que perdura no tempo como rei. É este significado simbólico que eu trago em representação do homem e da sociedade santomense. Temos, portanto, o terceiro quadro, que é a viagem próspera, não é? Precisamente. A viagem próspera retrata uma ideia de que a nossa esperança está na fuga para a Europa. Enquanto vivemos com criatividade, mas temos um espaço tão limitado que acreditamos na imigração. Mas se nós formos a analisar, em São Tomé e Príncipe, os quadros humanos sempre foram saindo do país. São Tomé e Príncipe sempre exportou a mão de obras, porque senão nós não teríamos espaço suficiente para tanta gente. De tempo em tempo, há fuga de pessoas para fora. Agora, temos que fazer uma boa gestão dessas saídas para que consigamos ter os melhores dentro do país. Mas também criarmos condições para que os santomenses fixem-se no país e não encontrem em São Tomé e Príncipe um problema para fugirem do país. Esta é uma responsabilidade que cabe realmente a quem organiza o país, porque esses que têm a gestão do país, se não criarem essas condições a nível do planeamento para que os santomenses residem, são capazes de pegar na jangada ou numa boia e irem para qualquer parte do mundo, como aconteceu nos anos 80, na crise, as pessoas saírem de fuga em canoas para o Gabão, que é o país mais próximo. Então, esta esperança que eu falo neste terceiro elemento é essa esperança de se fixar os santomenses no país e não de fugirem de São Tomé e Príncipe para o exterior. Temos aqui um quarto quadro, que é a criatividade inata. Isto podemos interpretá-lo de diversas formas, mas eu vou partilhar convosco aqui a ideia mais realística daquilo que nós assistimos desde outros tempos. Nós temos poucos recursos em São Tomé e Príncipe. E, de facto, com poucos recursos, São Tomé e Príncipe, como país, ou as suas pessoas, só sobrevivem ou só existem porque elas são criativas. Se elas não fossem criativas no dia a dia, os nossos problemas seriam maiores. Cada santomense usa a criatividade a seu favor. Porque nós temos um nível de pobreza, não de miséria, de pobreza, tão elevado, quase a nível de tudo. Inclusive nas estruturas laborais, quando não se tem recursos, usa-se a imaginação para se solucionar o problema. Então, a criatividade aqui é uma ferramenta que os santomenses usam ao seu favor para vencerem as barreiras do subdesenvolvimento que nós temos no país. Estamos em tempo de pandemia e temos aqui um quadro com o título O Jogo Pandêmico. O jogo pandêmico aqui é irónico, porque eu falo na ilustração do coronavírus como se fosse uma bola. E lá está, a criatividade, neste momento tão difícil, da qual nós não conhecíamos a doença, não tínhamos meios técnicos para cuidar de todo o contágio,
teríamos que encarar com muito otimismo a ideia de estarmos bem, compreendermos com responsabilidade o convívio entre as pessoas, não é? Mas olharmos ao mesmo tempo o vírus como um jogo. É uma bola que nós devemos jogar para longe para vivermos bem. Porque todo 2020 nós não tínhamos a percepção, sobretudo em São Tomé e Príncipe, do que era a pandemia do coronavírus 19. E como se não bastasse, estamos aqui agora perante a nossa forma de viver. É um jogo. É um jogo. A nossa Por forma acaso é o quadro número 6, não é? Precisamente. Se nós quisermos olhar para São Tomé e Príncipe, dentro de toda a sua passividade, ou a passividade do seu povo, esta forma descontraída, na crença de que a natureza dá-nos o poder de estarmos bem. Não temos muito, mas a natureza faz de nós pessoas saudáveis e otimistas. Pessimistas nos recursos humanos. Nós não acreditamos nas pessoas, mas acreditamos no poder da natureza. Porque falta-nos em São Tomé e Príncipe aquilo que a tartaruga põe no seu exercício, não é? Que é a sabedoria. Nós temos essa sabedoria toda, nós temos os recursos, mas ainda não utilizamos a nosso favor. Mas, de qualquer maneira, é este otimismo que as pessoas têm, que deixa que a natureza cuida de nós. Precisamos de trazer a sabedoria da tartaruga a favor deste poder que a natureza dá-nos. Daí o quadro número 7, que é a busca de recursos. Precisamente. As coisas estão todas interligadas. Mais uma vez, a questão do planeamento, não é? Com inteligência nós podemos fazer um planeamento com os poucos recursos que nós temos, não é? Para organizarmos o país. Sabemos que não temos dinheiro, mas com um bom planeamento, teoricamente, conseguimos rentabilizar ou potencializar os poucos recursos que nós temos para fazermos a nossa economia. E o turismo é a solução. Uma das soluções. Primeiramente, organizarmos todos os recursos e as pessoas no país para potencializarmos os bens que nós temos. Temos o mar que tem muitos recursos, temos a potencialidade em todo o território, então vamos usar isto ao nosso favor. Temos depois aqui, portanto, uma abordagem mais cultural, onde o Danço Congo sobressai. É verdade que o Danço Congo é um elemento folclórico, mas que dá-nos a lição de moral dentro do seu significado, na qual podemos aprender muito com Danço Congo. Porque é uma história que retrata praticamente a cobiça, a desvalorização do outro, mas que aquilo que nós desvalorizamos acaba por ter um papel bastante importante, que é o bobo. Quem nós não damos importância é quem está a fazer o melhor. Depois, o quadro número 9, a fruteira que dá pão, a fruta-pão. A fruta-pão é aquele recurso da qual nós dizemos que é dádiva de Deus, porque a natureza é um bem feito da natureza, da qual nenhum santomense, ou quase nenhum, planta uma fruteira. Ela nasce de forma espontânea, salvo exceção, algumas pessoas que plantam, mas é uma dádiva da natureza e que nós fazemos a maior utilização deste recurso que alimenta grande parte dos santomenses. E podemos fazer muito mais se nós colocarmos a mão humana plantando mais fruteiras, produzindo mais fruta-pão para fazermos farinha, e tirarmos o melhor proveito a nível alimentar com este bem que alimenta os santomenses.
Isto é um recurso que nós não podemos perder, porque o santomense não planta, o santomense colhe. Neste conjunto de 12 quadros que nos é apresentado, surge o quadro número 10, com o título A Viagem do Coco. Pois é, o coco é aquele objeto, é aquele fruto que tem toda a carga simbólica dentro da nossa realidade e as histórias que nós criamos à volta dela. É um potencial como riqueza, mas também é um elemento que diz-nos claramente que significa prosperidade, porque nós abandonamos o coco ao seu destino e o mar leva-lo a um destino onde ele acaba por criar uma nova vida. E é desta forma muito romântica é que eu conto o coco como um ícone que nos representa, não é? Em termos de valores e da esperança, porque somos nós próprios ao abandono, mas ao mesmo tempo a guiar a nossa vida. Nós em Santo Tomé vivemos assim como coco. O outro quadro, que é o quadro número 11, que nos traz à memória o famoso Gugu, a descoberta de um mito. É curioso que a história do Gugu como uma figura mitológica que vem, sobretudo, nós, nos anos 80, éramos todos pequenos e tínhamos um contexto social bastante diferente da atualidade, na qual a tradição oral era muito forte, porque nos ambientes de cana e das vendas do bairro, à luz da cafuca, era uma concentração onde se contavam histórias e nasciam histórias de Gugu. Mas, porém, eu e os meus irmãos descobrimos que confundiram-nos um certo dia de regresso à casa da minha mãe, no Riboque, no cruzamento do topo do bairro, que faz uma cruz, com falta de iluminação. Dizem, olha Gugu, tentam-nos agarrar com o sapo e o comitê da zona, que as pessoas no Riboque sabem quem são, saiu ao nosso socorro porque conhecia a nossa mãe e acompanhou-nos para casa. E desde este dia, não é, eu com 10 ou 11 anos, fiquei com uma ideia clara que, afinal de contas, o Gugu não existe, é uma criação nossa. E na infância, quando ouvíamos essa história, tínhamos uma plena percepção de que realmente o Gugu existia. Mas este é o retrato real de que o Gugu tem toda a força dentro do nosso contexto cultural, mas ao mesmo tempo é um mito que alimenta o nosso espírito. Recordo aqui que todos nós ouvimos dizer, por exemplo, que o Beirão tinha um Gugu, né? Logo, em contrapartida, existe a outra parte que diz: para tu teres a riqueza, tu tens que juntar os 3 Gugus. Nós éramos três pequenos que queriam se pegar só de uma única vez. Portanto, se nós somos Gugus, então, se nós fôssemos Gugu, teríamos aquela força toda que o próprio mito diz. E a história fica esclarecida para nós, neste contexto, que nós não poderíamos ser Gugu, confundiram-nos com Gugu. E para fechar esta quadrilogia, portanto, tens aqui, portanto, o Chilol, que é o expoente maior da nossa arte, né? Da nossa cultura. Isto foi feito de forma intencional, porque o Chiloli, que é este símbolo máximo da nossa representação cultural, apela para a questão da justiça. Um Santo Tomé e Príncipe mais justo. É o teatro do nosso destino.
lutamos no passado, lutamos no presente, vamos continuar a lutar por um São Tomé e Príncipe mais justo. O Txiloli é esse retrato de São Tomé e Príncipe real. Não é folclore. Mais do que um folclore, é um apelo para olharmos para o Txiloli, para o palco real da nossa vida. Porque podemos aprender muito com aquilo que o Txiloli nos diz dentro da sua longa história. É o São Tomé e Príncipe real. Muito interessante. Ainda em tempo de pandemia, apesar de já de pequenas aberturas, como é que vai, digamos, conseguir mostrar esses seus trabalhos? Para além de serem expostos aqui em Lisboa, há a previsão deles poderem ser vistos noutras paragens? Sim, existem várias perspectivas aqui dessa exposição, que o que motivou-me também a aceitar a proposta da ILDE, Associação dos Imigrantes, ou Filhos de Imigrantes Portugueses pelo Mundo, que propõem fazer a exposição da ilustração destas 12 capas, mas ao mesmo tempo fazer a cópia delas, autenticadas, e a exposição fazer a itinerância por diversos países onde existe a comunidade portuguesa e lusófona pelo mundo. Vamos começar em princípio com 6 países, mas o objetivo final é atingirmos 20 países dentro do nosso projeto, e em simultâneo vai ser criada uma página ou um site onde serão divulgados todos os trabalhos de obras de capa desenvolvidos tanto por mim como os futuros artistas que irão participar anualmente neste projeto. O que quer dizer que o projeto será altamente divulgado e uma parte das cópias comercializadas, como disse inicialmente, para obtermos alguma mais-valia com o resultado de todo este amplo trabalho. Esta exposição estará por quanto tempo no Camões Instituto da Cooperação e da Língua? A exposição vai estar até o dia 11 de junho no Instituto Camões, no centro de Lisboa, onde as pessoas poderão visitar na hora normal de funcionamento, portanto, das 10 às 17 horas. A entrada é gratuita, estão todos convidados, e acompanhem também no Facebook obras de capa da Descendência, que vão ver brevemente as cópias, que poderão também adquiri-las. Obrigado, Ismael Sequeira, por ter estado aqui no programa Nós por Lá, com esta abordagem sobre a inauguração da exposição Os 12 Desenhos de Capa, portanto, que é seu trabalho, que revelam uma mensagem simplificada que se afirma pela força das linhas. O artista, Ismael Sequeira, mistura o sonho, o pesadelo com a realidade, a lenda com a história, contrastes cromáticos conjugados com metáforas e criação de novos significados identitários. É uma proposta de pensamento e comunicação em que o artista utiliza tanto a força expressiva do desenho, assim como todas as ferramentas de suporte tecnológico e meios de comunicação digital para partilhar um conjunto de ideias e reflexões sobre São Tomé e Príncipe, abordando temas como memórias da história colonial, lendas e mitos no contexto local, influências da globalização na vida do arquipélago, a identidade cultural, a representação do poder e do papel feminino nesta pequena sociedade, entre muitos outros assuntos. Os 12 desenhos de capa são reproduzidos em séries de 100 cópias de cada matriz, devidamente assinada e autenticada pelo artista
e propõe expô-los com itinerância em 20 países onde existem a comunidade lusófona. Muito obrigado. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por lá. Magazine dos São Tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TVS.